sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia, né? Bom dia, meus amados irmãos, amigos, telespectadores, ouvintes da Rádio Escola, ouvintes daqui da Rádio Semear, muito bom dia. Bom dia para todos vocês, né? Importante estarmos aqui ligados com os irmãos, né? Começando essa semana, a semana que é né? Estamos findando aí, a semana é a semana das festividades. Do Natal, né? Semana de muitas compras ainda. Hoje e amanhã, o mercado ferve, né? Os irmãos aí tudo, pessoas de um modo geral, né? Correndo aí para dar conta dos seus compromissos. Seus compromissos de estarem aí suprindo, né, o desejo dos filhos, né, e tudo mais, os amigos, comprando seus presentes. E a gente segue aqui, né, falando a respeito daquele que é o motivo, né, o motivo maior de todas essas celebrações, mas que é aquele que também não é, vamos dizer assim, respeitado, valorizado, homenageado de fato, né? Então a gente tem que conviver, né? A gente convive com essas realidades, né? Com essas realidades. Você tá aí do outro lado acompanhando, provavelmente, né? Tá, irmão, é isso mesmo. Tá, irmão, isso não tem nada a ver, né? E tudo mais. Então, tudo é uma questão eu acho que tem muito a ver com os nossos pontos de vista, né? Como é que a gente vê as coisas, né? E eu particularmente, né, eu tenho tenho uma resistência com relação a essas coisas de se deixar, né, levar de forma tão como é que diz a palavrinha que tá aí na tá aí na moda, de certa forma, né? Avassaladora, né? Tá avassaladora. As pessoas vão com tudo, né? Ontem estávamos aqui em casa comentando o fato, né, das pessoas saírem de casa, né, com as crianças, a família toda, nesse período tão tumultuado, né? E elas saem para comer no centro, né, da cidade, né, no shopping center, principalmente nas praças de alimentação, tudo abarrotada de gente, né? É aquela coisa até impura, né? No sentido de contaminada, né? Gente, é gente tossindo, respirando, é gente de todo jeito ali, né? Então, fica até perigoso. Mas estão lá em nome, né? Em nome dessa questão da tradição, da festa e até da religião, né? Até da religião. Mas, meus irmãos, é o que nós temos, né? Por outro lado, se a gente focar só na questão que diz respeito a nós como igreja,
Rapaz, a gente também tem muitos motivos para ficar triste, né? Para ficar triste. E eu não quero nem falar sobre isso hoje, porque nós estamos começando a semana, né? E eu quero aproveitar para mandar o meu bom dia para os irmãos que estão acompanhando aí a nossa programação, que estão aí ligadinhos com a gente. Irmãos, olha, até mandei aqui uma mensagem pro meu irmão Luciano, porque, rapaz, toda semana tem um compromisso com o irmão Luciano e a semana eu dei uma relapeada, né? Feia, né? Já me desculpei aqui com o irmão, já pedi perdão, mas acontece e fazer o que, né? Irmão Luciano, bom dia, meu amado. Um abraço para você que tá aí já na correria. O irmão Luciano tá lá em Santa Lúcia, né? Sempre que ele pode, ele acompanha o programa ao vivo, mas nem sempre é possível. E aí ele acompanha à noite, né? À noite ele assiste o programa gravado ali no canal do YouTube, né? Desse jeito. Então, se você, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. Tá? Se inscreve, é bom. A gente tá sempre colocando ali coisas interessantes. Os programas ficam todos ali, né? Ficam todos ali gravados, né? E a gente ver aqui, a gente então disponibiliza, né, ali para os irmãos rever a hora que achar bom, né, que achar e aí já olha ali, né, e pode acompanhar, pode parar, continuar, e pode assistir a hora que quiser, todos os temas ali, só ir na abazinha dos programas ao vivo e você tem ali o programa o programa do dia, né? Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para poder estar aí junto com a gente fazendo parte, né, de tudo isso. Deus abençoe a sua vida e lhe ajude, né, a seguir a cada dia essa caminhada aí que não é fácil, meus irmãos, não é fácil, mas não é só importante, é necessário, né? É necessário a gente continuar. Sempre batalhando a cada dia para permanecer. Algo que a gente tem essa, né, eu digo que é um desafio, né? É um desafio para cada um de nós diariamente estarmos aí continuando, né? Continuando. Gente, assim, modesta parte falando, seguir a Cristo hoje, né? Seguir a Cristo hoje é algo assim, muito desafiador. Muito mesmo, né? Porque, gente, a gente tem vivido tempos difíceis, né? E a gente nem acredita que tem vivido tempos difíceis. A gente parece que acredita que tá tudo bom, que tá tudo bem. A gente tá muito nessa maré mansa, sabe? E a gente nem percebe que o barco tá indo pro brejo, né? E hoje eu conversando com o irmão, eu achei muito interessante o que o irmão falou. Ele disse assim que o peixe, ele não apodrece, não começa a apodrecer pelo rabo, né? Mas pela cabeça. E a gente vê que essa questão da cabeça, né, tá estragada, tem tudo a ver com o que a Bíblia ensina, né? Estava lendo ontem Ezequiel 34 e lá a denúncia é exatamente porque a cabeça ou os cabeças, como é que a gente pode dizer melhor, né?
Então, os cabeças estão estragados, né? Aqueles de quem se deveria esperar, né, algum trabalho, algum serviço, alguma verdade ou coisa parecida, não se tem isso não. Não se tem isso não. Então, meu irmão, tendo em vista que a gente não tem isso, né? Então, cabe a cada um de nós, né, fazer o melhor, nos esforçar sobremaneira para permanecer dentro aí, vamos dizer assim, das 4 linhas, né, como o pessoal gosta de dizer, né, para que a gente possa permanecer. E hoje eu escolhi o tema purificando as nossas casas espirituais, até com essa ideia, né, de ajudar os irmãos a se manterem agradáveis, né, na presença do Senhor. Porque se você lê o Velho Testamento, meus irmãos, você lê o Velho Testamento, ali tem muitas denúncias de Deus contra o povo dele, né? Contra Jerusalém, contra Israel do modo geral. Aí eu pergunto assim para você, né? Meu irmão, minha irmã, se Deus escrevesse uma carta para a igreja hoje, o que ele diria? Porque quando ele escreveu a carta de Apocalipse, por exemplo, que estava ali mais ou menos 35, 40 anos no máximo, depois do estabelecimento da igreja, aonde tínhamos ainda até apóstolo, né, pessoas que viram Jesus face a face, ainda estavam vivos e fazendo parte daquelas congregações. Então Jesus escreve uma carta para aquelas 7 igrejas, e você observa, né, que aquelas igrejas já estavam com problema. E embora fosse, digamos, Jesus faz um monte de elogio, né, a uma congregação, mas faz uma reclamação, né, uma denúncia. E aí você percebe, quando você lê o texto, que por causa daquela denúncia, aquela igreja pode perder a salvação. Então, se naquele tempo, né, e por conta desses detalhes que, se a gente olhar lá, a gente vai perceber aqui com a gente, se por causa daquilo lá eles perderiam a salvação deles, será que não há alguma coisa que a gente possa estar avaliando melhor sobre os nossos dias, sobre as nossas práticas, sobre os nossos ensinos e tantas coisas mais? A gente tem uma facilidade muito grande, né, para ficar apontando os erros de um, de outro, até dos irmãos. Mas a gente não consegue, né, dar conta dos nossos próprios erros, né? Esses dias eu coloquei um banner nas redes sociais e dizendo que tem muitas práticas aí que nós estamos fazendo assim, mas que não consta no Novo Testamento, para a gente fazer. E aí um irmãozinho, né, que Deus tenha misericórdia da vida dele, um irmãozinho veio dizer para mim que também ali no Novo Testamento não autoriza, né, rádio. Agora, olha, sinceramente, eu tenho procurado ser muito longânimo, né? Longânimo, porque tem coisas, meus irmãos, que até pra gente ser longânimo é difícil. Mas procurado ser longânimo com irmãos tipo esses, porque eu sei que Deus é misericordioso, né? Então, quando o irmão se levanta para falar uma coisa dessa, a gente tem tudo para sair do espírito, né? E falar um monte de coisa, colocar um monte de comentário lá. Mas é melhor não, gente, é melhor não. O mundo já tá cheio, né? Nosso Brasil já tá cheio de gente falando coisa ruim. A gente tem que procurar falar só as coisas boas, né? Coisas boas. Mas é difícil, porque
ver o que a Bíblia diz e fazer o que Deus quer que faça é um desafio grande para nós. Mas fazer o que não presta, fazer comentários maldosos, fazer esses tipos de ações, a gente faz com a velocidade, né? A gente não pensa nada, só faz. Mandar um abraço meus amados que me acompanham aí no Brasil, né? Através da nossa rádio, tanto pelo aplicativo como pelo site, irmãos que estão lá em Minas Gerais, São Paulo, na Bahia, né? Cidade de São Vicente, né? Lá onde nós temos a nossa irmã Lucidalva, né? Tá sempre apoiando o trabalho, tá sempre compartilhando com a gente, tá junto, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão junto. Quero mandar também um alô especial para os irmãos lá de São José dos Campos, especial para o nosso irmão Rendal Mateni. Até inclusive quarta-feira ele vai estar aqui. Deixa eu falar um pouco sobre a agenda da semana. Essa semana, meus irmãos, nós vamos ter aqui. Eu acho que dá para a gente confirmar. Deixa eu ver aqui. Hoje nós não temos uma participação, mas amanhã quem vai estar aqui com a gente vai ser nosso irmão Idalício, lá da Bahia. Nós vamos falar aqui sobre a missão na Bahia, né? Nós temos ali, recebemos aqui já do irmão um relato das várias congregações aonde ele já deu início ao trabalho ali. E nós vamos então estar falando a respeito da missão na Bahia. E se você, né, gostaria de saber mais sobre esse trabalho e como o irmão Idalício tem empreendido isso juntamente com sua esposa, sua família, você pode estar amanhã aqui acompanhando o programa. O irmão Idalício vai estar aqui com a gente. Eu acho umas 9h30, né? O programa começa às 9 horas, né? Então, a partir daí, vai estar com a gente e vamos falar a respeito dessa questão, né? Desses desafios que está estabelecendo congregações ali no interior do Nordeste, né? Principalmente no interior do estado da Bahia. Então, vamos estar aqui com o nosso irmão Idalício. Na quarta-feira, nós vamos estar aqui com o nosso irmão Rendal Mateni, falando sobre evangelismo. E nesse programa de quarta-feira, o foco vai ser a questão do obreiro, né? A função do obreiro, como escolher um obreiro, essas coisas que tem a ver com o obreiro e tudo mais, tá bom? O evangelista da igreja. Deus abençoe esses momentos. Temos também agendado já, praticamente está certo, né? A presença do nosso irmão Rocha, lá de Gereçati, né? Ele que era do residencial também, lá de Acaraú, sei lá. Ele está em Picos, né? Está em Picos, lá no Piauí, para o final de ano. E vai estar conosco na quinta-feira para falarmos a respeito do Ministério do Canto, né? O dom do canto, coisa parecida assim, né? Como se achar melhor, como se entender melhor aí, né? O Rocha, que é uma pessoa que tem esse dom, né? Que se dedica, né? Ao canto, à música. Ele tem várias músicas gravadas, né? Inclusive mandou aqui para mim. Vou inserir esses cânticos na playlist da rádio. Você vai ter a oportunidade de estar ouvindo também. E vamos falar sobre essa questão do canto. Vamos falar sobre a música, né, na igreja. Nós vamos estar falando um pouco sobre essas coisas. E eu convido você, né? Você que faz parte aí da igreja ou de denominação, para falarmos um pouco a respeito do dom de cantar na igreja. Esse vai ser a nossa temática. E na sexta-feira, quem vai estar conosco aqui é o nosso amado Francisco Antônio de Souza, né? Diretamente lá de Itarema, no Ceará. O Francisco Antônio de Souza, ele é mais conhecido como Totó.
E eu tenho um motivo todo especial para trazer o Totó aqui. Pessoa que eu conheci em 95, quando eu cheguei na igreja. Mas uma pessoa que tem sido assim, colocado num estreito bem grande. Eu lembro lá ainda em Fortaleza, né, das situações vividas ali. E hoje o Totó é uma pessoa que, dentre outros, né, que tem no Brasil, é uma pessoa que foi convidado pela liderança da igreja para não fazer parte mais da igreja. Agora você pensa uma situação dessa. E é essa pessoa que eu vou trazer aqui para estarmos conversando a respeito da vida, né? A respeito da igreja, a respeito da Bíblia. E aí, para você que vai nos acompanhar, você vai ter oportunidade, quem sabe, fazer perguntas também, né, para o irmão, conhecer mais o irmão, saber de onde ele saiu, né, por que ele saiu, né. E nós vamos falar abertamente essas coisas e se necessário for, vamos dar nome aos bodes aí, né. Não se preocupe. Uma preocupação do irmão se a presença dele na rádio não ia trazer prejuízo. E eu disse, olha, meu irmão, a rádio ela não é comprometida com nenhuma organização, com nenhuma instituição. Ela tem toda a liberdade para expor toda e qualquer situação, agradando ou desagradando. O que importa para nós aqui são os fatos, né? Quem vai julgar tudo é Deus, né? E a sua palavra, né, que nós temos em mãos. Então, sexta-feira, né? Sexta-feira, nosso irmão Totó. Vou até fazer o banner ali, ou refazer ali o banner da programação. A presença do nosso irmão Totó, sexta-feira, e vai vir outras vezes, porque ele tem uma história longa. E não dá para contar num programa só. Ele vai vir, a gente vai falar em outras ocasiões também a respeito dessa situação tão assim estranha para nós como igreja do Senhor, né? Então vamos em frente. Então é a programação da semana, né? Eu coloquei o banner aí à disposição nas redes sociais e colocar também, atualizar e disponibilizar para os irmãos aí a programação da semana. Mas fica assim: terça-feira o Idalício, quarta-feira o Rendal, quinta-feira o Rocha e sexta-feira o Totó. Amém? Glória a Deus por isso. Leitura bíblica de hoje, né? O que você andou lendo hoje, meu irmão? O que vocês andaram lendo hoje? Compartilha aí com a gente. Vamos trocar essas ideias, né? Vamos aí ver o que a gente tem feito nesse dia que o Senhor tem nos dado. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A irmã Lucidalva está lá em São Vicente, mas está ligadinha também aí na live, né, irmã Lucidalva? Bom dia para você. Irmãos que estão lá em Camaçari, na Bahia, bom dia. E também Boa Vista de Aparecida, aqui no Paraná, né? Ligadinhos com a gente. Aí temos irmãos no Canadá, também na Alemanha, temos pessoas nos acompanhando. Bom dia. Bom dia para todos, né? Bom dia para todos. Palavra de hoje, palavra de Deus hoje, vamos estar aí falando sobre 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 7. E o nosso texto básico é só o versículo 1, tá? Só o versículo 1, 2 Coríntios 7:1. O que a palavra de Deus diz aqui? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Gente, um versículo só, mas tem muita coisa para ser dita aqui, viu? Tem muita coisa para ser dita aqui. Eu convido vocês
para estarmos juntos fazendo isso. Bom, deixa eu falar aqui também. Deixa eu falar aqui também que ontem fiz a atualização da logo da rádio, né? Não sei se vocês perceberam, né? Fizemos uma adaptação para logo para ficar um pouco mais moderna, né? Vamos dizer assim, né? Ficar um pouco mais moderna, para ficar um pouco mais é isso aí. Então, se você ainda não percebeu, ainda não viu, vai lá no site, dá uma olhada na logo nova, né? E outra coisa também, atualizamos também o aplicativo. O aplicativo o aplicativo da rádio. Você vai ali para baixar o aplicativo, você vai ali no site da rádio e ali aqui do lado direito do site você vai ter primeiro os ouvintes, né? E abaixo dos ouvintes tem aplicativos. Aí você baixa ali o aplicativo para o seu aparelho, tá? Seja aplicativo para o Google, para o Android, seja para todos, né? Todos que você precisa, que quer tá lá, você clica ali na bandeirinha, tem do Amazon, tem da Microsoft, tem para a Apple, né? Tem para tudo. Então você clica ali e já instala no seu opa, deixa eu tirar o áudio aqui. E já instala ali no seu seu aparelho para você estar ouvindo e assistindo a nossa programação. E ali no aplicativo, uma coisa boa, que você vai poder ali no aplicativo você vai poder assistir os programas ao vivo ali pela câmera do estúdio. Então tem a câmera do estúdio e você vai poder acompanhar. Agora mesmo, você abrir o aplicativo, você vai poder acompanhar o programa, a câmera, né, ao vivo do estúdio. Deixa eu abrir aqui, Rádio CMA, e depois você dá seu parecer também. O que achou da logo nova, né? Fizemos uma roupagemzinha para ela ali, né? Aí eu quero que você dê sua opinião. E aí, gostou, não gostou, né? Pode melhorar? Claro, sempre pode melhorar, né? Então, mas dá uma avaliada ali como é que foi. Não recebi ainda nenhuma notícia sobre não recebi ainda nenhuma notícia sobre as leituras de hoje, né? Se você fez sua leitura, já coloca aqui. O que eu li hoje? Hoje eu li juntamente com Cláudia Ezequiel 35 e 36, Isaías 59 e lemos também, né, Lucas capítulo 2, né? Capítulo 2. Então, o meu desejo, né? Meu desejo é que cada um de nós desenvolva essa prática, né, da leitura bíblica diária, né? Porque é o nosso alimento, é a forma da gente se manter de pé, fortalecido, encorajado. Fico pensando em irmãos que estão lá longe. Gente, nós temos irmãos espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? Que não tem, assim como o Luciano, né? Que eu gosto de falar aqui, né? Tem muitos irmãos espalhados aí pelo Brasil inteiro que não tem uma congregação, não tem estudo bíblico, não tem nada. E aí, de repente, a rádio aparece e se torna a opção que eles têm, para poder assistir alguma coisa, para poder ter alguma edificação. Ah, não, irmão, não tem isso. Não tem, não. Você acha mesmo que não tem? Pois pode ter certeza que tem, sim.
Tem sim. Nós sabemos, né, da luta, né? Das lutas de cada um, dia a dia. A gente sabe, né, como é isso. E aí quando a gente vem aqui, né, trazendo a programação e tudo, é pensando nessas pessoas, né? De repente você mora numa cidade, tem a congregação, você se reúne semanalmente, como é a prática, né? Tem ali os irmãos por perto, amém, glória a Deus, né? Isso é muito bom. Mas eu quero que você pense também naqueles irmãos que não tem nada disso, né? Nada disso. E a gente tem tudo isso e às vezes nem valoriza, né? Tem irmãos por aí que não tem nada, né? Então que Deus abençoe e nos ajude a continuar com esse propósito, com esse desejo. Sem contar que a gente tem como compromisso, né? Levar o desafio para cada irmão. O desafio de fazer a vontade de Deus, né? O desafio de cumprir com o objetivo maior, com o objetivo de Jesus. Então esse é o nosso convite, essa é a nossa proposta. Eu espero que você se agrade da nossa proposta e se abrace aí com a gente nessa luta, tá bem? Então a Rádio Semear, ela é estabelecida, pensada, idealizada desde o início, com esse propósito, né? Então vamos juntos, amém? Eu quero convidar os irmãos para a gente entrar no nosso tema de hoje, falar um pouco sobre a limpeza, né? No caso de nossas casas espirituais, não podemos esconder a imundície daquele a quem podemos ou a quem devemos prestar conta no final. Então, o salmista, no Salmo 33, versículo 13 e 14, que ontem foi usado na pregação do irmão, ele diz assim, Salmo, se você tiver a oportunidade, você lê. Ele trouxe só o versículo 13 e 14 para dizer o seguinte: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Então, esse versículo, ele diz que Deus olha e vê todos nós. E vê tudo que a gente faz. Vê as nossas obras, nossas ações. A palavra de Deus diz que Deus ele sabe tudo o que passa no nosso pensamento. Antes da gente falar alguma coisa, Deus já sabe, né? Deus já sabe. Então, quando a gente abre aqui em 2 Coríntios 7, a gente vai encontrar, né? A gente vai encontrar esse texto que nos convida para fazermos uma purificação, né, de toda impureza, seja a impureza da carne, seja a impureza do espírito. E então, estarmos em condição de nos apresentar diante de Deus, seja por meio da vida, seja por meio da morte, né, mas estarmos em condição. Então, no início do ano, muitas pessoas decidem fazer uma limpeza geral em suas casas, né? Nós estamos chegando aqui ao final do ano e certamente tem muita gente fazendo vários planos, né? Reforma da casa, mudança de casa, pintura de casa. Tem muita gente que esses dias está pintando a casa. Então, tem muitas coisas aí acontecendo, né? Como também tem pessoas que estão aí lamentando: poxa, eu planejei ler a Bíblia toda durante esse ano, não consegui, mas que estão agora, né, renovando a esperança, planejando, né, e dizendo: não, esse ano eu vou conseguir fazer minha leitura, né? Então, o ano começa e é tempo de a gente fazer essas reorganização, esses projetos, né? E manter a limpeza, a pureza espiritual, a limpeza das imundícias é algo maravilhoso, porque é dessa forma que nós vamos estar em condição de adentrar
a presença do Senhor. Embora esse seja um processo tedioso, também é gratificante, né? É tedioso a questão de você olhar para a sua casa, ver quanta coisa você gostaria de mudar ali, né? Mas também pensar, poxa, eu não consegui ler, não vou ler mais não. Bom, tem várias formas de nós encarar esse desafio. Então, da mesma forma, a nossa vida espiritual deve ser submetida a um processo de limpeza contínua, né? Quando a gente fala da nossa vida, passar por um processo de limpeza, tem a ver, meus irmãos, com mudança de hábito. Tem a ver com mudança de hábito, mudança de prioridades. Às vezes tem a ver com mudança de emprego. Às vezes tem a ver com, sabe, mudanças. E sabe uma coisa? Às vezes, para a gente empreender uma mudança, a gente tem que pagar um preço. Verdade, tem que pagar um preço. E muitas vezes o que nos impede de fazer as mudanças é exatamente o fato de nós não querermos pagar o preço. Você entende, né, isso que eu estou falando, né? Sei que você concorda com isso que eu estou falando. É isso, irmãos. Às vezes o que impede da gente crescer espiritualmente, o que impede da gente se envolver com o serviço do Senhor, é porque tem um preço. E aí a pergunta, será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Né? Então, fica a dica aí, né? Bom dia, meu irmão Severo, né? Estava te procurando e não te encontrava, mas agora eu te achei. Ai, eu não sei nem que tá me procurando, irmão Severo. Eu coloquei os links ali na lista, né? Até ver que se o irmão Severo tá na minha lista mala direta, né? Que eu sempre coloco ali. Tem muitos irmãos que não gostam que eu coloque, né? O nome deles na lista e até sai. Mas é a forma que eu tenho de manter, né? De manter aí os irmãos. Deixa eu ver aqui, irmão Severo. Deixa eu ver aqui. Severo. Irmão Severino, Noemi. Tá sim, rapaz. Tá assim tá assim na lista, né? Então, quando eu mandar, se você não estiver recebendo, irmão, você me avisa que eu vou então adicionar, mandar o link para você participar, tá bom? Aí você entrando, talvez apareça. E por aqui eu coloquei, não apareceu, né? Aí você mandando, você entra e você aparece. Mas bom dia, que bom que você me achou e agora a gente tá junto. Bom, falando sobre essa questão de grupo, de lista, agora eu vou estar excluindo, né, finalizando, descontinuando alguns grupos, né, e vou dar prioridade ao nosso canal. Então, se você faz parte de algum dos grupos, nossa Escola da Bíblia ou coisa parecida, você deve procurar o nosso canal, que é o canal é Rádio Semear, tá bom? Ali no WhatsApp, você vai aqui, tá no seu WhatsApp, você vai ali em atualizações, Deixa eu ver aqui como é, não. Atualizações, você clica ali em atualizações e aí você vai ver os canais. E aí se o nosso canal não estiver aparecendo para você, porque você não faz parte. Mas você vai aqui, ó, na lupazinha e procura então Rádio Semear. Tá bom? Rádio Semear. E aí você vai nos encontrar, tá bem? Então é a forma de nós estarmos aí juntos, né? Como nós estamos juntos. Rádio Semear. Então já procura ali e já vai se inscrevendo. Se não achou, diz, irmão, não achei não. Aí eu mando o link para você poder estar fazendo parte do nosso canal. E aí assim a gente vai continuar, tá bem? Porque a gente vai, às vezes, adiciona irmãos ali no grupo, no canal, e o irmão não tá afim de fazer parte de canal, de grupo, por uma coisa ou por outra.
e aí sai, né? Aí fica ruim, né? Fica ruim, né? Mas assim, você já vê se você quer e você faz parte ali. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos seguir aqui, fazer aí o primeiro ponto que nós vamos estar falando é sobre esse desafio, né? Vamos purificar a casa do Senhor. E aí nós vamos trazer alguns pontos para nós estarmos compartilhando. Em primeiro lugar, é um esforço essencial, né, de cada um de nós. Por quê? De forma coletiva e individualmente, os cristãos são o templo ou a casa do Senhor, a casa de Deus, né? O lugar onde Deus mora. Então vamos pensar nessa responsabilidade que nós temos, tanto de forma individual como coletiva, né, de estar cuidando do templo do Senhor. 1 Coríntios 3, e versículos 16 e 17, ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, nós somos o santuário de Deus, a morada de Deus, né? O lugar que Deus habita por meio de seu Espírito. Capítulo 6 de 1 Coríntios ainda, versículo 17 ao 20, e ele diz assim, ó: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos essa declaração para a gente se conscientizar, né? Olha, nós somos moradas, né? Morada de Deus, né? Morada de Deus. Então Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça. Bom dia, Valmir, né? Valmir que está lá em Arapiraca, né? O Aparecido, né? O Dodô, me falou ontem, né? Que conversou com você esses dias. Acho que foi isso, né? Abraço, meu irmão. Saudade. Que Deus abençoe e dê coragem para continuar servindo o Senhor dentro da sua vontade. Deus abençoe. Segundo lugar, né? Compreender esse conceito deve nos motivar a realizar a devida limpeza que nós precisamos, né? Compreender esse conceito de que de templo, de morada, de habitação de Deus, né? Nós somos esse templo de Deus, né? O lugar onde Deus habita por meio do seu Espírito. Então, compreender isso nos dá a motivação que nós precisamos para tomar uma atitude com relação à pureza, a purificação que deve ser empreendida em nossas vidas, né? Então, quando eu entendo que eu sou morada do Espírito Santo, eu sou o templo do Senhor, então eu vou querer cuidar dele, né? Uma das coisas que a gente vê muitas pessoas fazendo é exercício físico, né? E eu preciso fazer. Gente, eu fico só dizendo que eu preciso e eu não faço, né? Bom, exercício físico, uma alimentação saudável, às vezes deixar de comer algumas coisas, trocar a alimentação, tomar banho, né? Fazer as unhas, cortar o cabelo, né? Tudo isso faz parte. Se vestir adequadamente, decentemente, cuidar.
Sabe que às vezes, né, às vezes quando eu tô fazendo, eu tô limpando o carro, eu fico pensando que muitas vezes, eu tô cuidando mais do carro do que de mim mesmo, né? Tô cuidando mais do carro. Então, às vezes a gente inverte isso, né? Eu tô falando de mim, mas você tem suas coisas também que pode ser que aconteça com você também. Então, o nosso desafio e o nosso convite aos irmãos é que a gente possa, né, estar sendo motivados, né, sabendo quem somos e o que somos, a tomar essas decisões. Então, agora, a outra questão que nós vamos falar, que é nosso segundo ponto a falar, é que essa limpeza, ela não é feita uma única vez, né? É preciso que a gente desenvolva uma rotina, né? Uma regularidade da limpeza. Porque se você observar, se a gente pinta a casa e depois esquece, logo tem teia de aranha, tem isso, tem aquilo, poeira. Essas coisas têm que ser retiradas, então tem que manter a limpeza. Assim mesmo com relação à nossa vida espiritual, né? Com relação aos nossos corpos, né? Manter essa limpeza, né? Então, como no caso da limpeza de nossas casas físicas, que tem que passar o pano, varrer, sabe, lavar, fazer tantas coisas, essa limpeza deve ser regular. Porque a nossa tendência é a gente ir se amoldando, né, ao curso, né, ao fluxo. A gente vai se amoldando, daqui a pouco a gente tá igual todo mundo, as casas tudo sujas e tudo mais. Mas a palavra de Deus, ela não é incompleta não, ela é completa. E aí, quando você lê aqui, eu vou ler aqui Romanos no capítulo 12, olha só, gente. Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então é importante a gente estar olhando, né, que a nossa tendência, né? A nossa tendência é ir com a multidão, ir com a maioria, ir com todo mundo, né? Mas a vontade de Deus é que a gente tenha, né, uma vida diferente. E aí você vê que é preciso que a gente esteja pensando em nos oferecer a Deus, oferecer os nossos corpos, nos sacrificar. É aí que eu digo que tem a questão do preço, né? Porque apresentar a nossa vida agradável a Deus, ela requer de nós um preço. Jesus, ele já disse que era preciso que houvesse uma renúncia para que possa, então, eu tenho que renunciar ao quê? Então cada um de nós vai ter que renunciar a alguma coisa, mas às vezes o que eu tenho que renunciar não é o que você tem que renunciar. A gente precisa renunciar a tudo e qualquer coisa que seja um empecilho para a nossa caminhada com o Senhor. Então, se alguma coisa está sendo empecilho, eu tenho que tirar. Seja pessoas, sejam coisas. Então, tem que tirar para que eu possa trilhar uma caminhada na presença do Senhor de forma que lhe agrade, né? Essa é a nossa responsabilidade. Porque caso contrário, eu vou me conformar com os padrões que estão colocados aí no mundo. Os padrões religiosos, os padrões seculares mesmo, como a gente diz, né? E a gente vai terminar, porque a gente começa nesse processo de conformação. Quanto mais a gente se parece com Cristo, mais a gente se afasta do mundo. E as pessoas vão nos achar estranhos, vai ter ser de poucas amizades,
Agora, quanto mais a gente não cuida, mais a gente vai se conformando com os padrões do mundo, mais a gente vai ter amigos, mais a gente vai ter, sabe, vai ser simpático, vai ser atraente para o mundo, assim. Então a coisa vai fluir, vai ter menos problemas e tudo mais. Então, tem esses dois lados da moeda para a gente olhar, e tem esses dois jeitos de viver, e tem essas duas consequências, né? Para você encarar. Comentário do irmão Severo diz, falando do servo do carro, eu preciso lavar o meu, né? Porque tá muito sujo. Não, mano. Como eu trabalho com o carro, eu tenho que limpar o carro. Às vezes demora 2 dias para limpar, mas já é muito, né? Tem que limpar o interior do carro, limpar direitinho, tirar a sujeira, aspirar. Então, e por fora não pode deixar manchado de sujeira, né? Tem que limpar. Então, nossa vida espiritual, nossos corpos que são templo do Espírito Santo, precisa igualmente estar tratado, né? Limpo, né? Purificado, para que possa estar realmente agradando ao Senhor. Tá bem? Então é preciso que a gente tenha essa dedicação, né? Então aqui no caso das nossas casas físicas, né? A gente sabe, né, que não é fácil manter. Mas nós podemos estar negligenciando os pequenos detalhes com relação à nossa própria vida espiritual, né? Tem um texto aqui de Hebreus capítulo 5. Eu achar aqui. Não sei se ainda tem na minha Bíblia. Tem. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o 6, versículo 2. Diz assim: a esse respeito, versículo 11 do 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. Isso faremos se Deus permitir. Então, a gente vai numa progressão que às vezes a gente esquece ou relaxa e a coisa não anda. Mas é preciso que a gente seja um pouco mais diligente com relação à nossa manutenção, né, na presença do Senhor, que diz respeito a estarmos purificados, né? E esse é o desafio de cada um de nós, né? Então, faça isso regularmente. Mantenha a sua leitura, mantenha as suas orações, mantenha as suas... pode entrar, filha. Só cuidado com a luz, tá? Então, mantenha seus compromissos, suas obrigações espirituais em dias. E dessa forma, você vai manter a sua casa organizada. É fácil fazer isso para quem está começando? Não. Para quem já tem um certo hábito, é só organizar a rotina. Para quem não tem, vai ter que, além de
se começar a fazer isso, vai ter que desenvolver a rotina, que é a parte mais difícil, é a gente criar a rotina, né? Quando a gente criar a rotina, aí pronto, aí segue o fluxo, vai naturalmente, tá bom? Quando não, precisa estabelecer a rotina. Então, é preciso arregaçar as mangas, né? Quando a coisa está desse sentido, desorganizada, né? Digamos, a casa está muito tempo sem ser limpa, então é preciso fazer um trabalho mais pesado, né? E é isso mesmo, né? Tem que fazer, tem que se esforçar, tem que transpirar, né? Às vezes, para poder dar conta, né? Desse grande desafio, né? O primeiro passo é a avaliação honesta. Cada um de nós precisa refletir. Eu estou realmente correspondendo com essa expectativa de Deus? Eu estou realmente atingindo esse objetivo? Eu estou dentro dessa proposta de Deus? Então, é a questão, meus irmãos, da gente ser honesto com a gente mesmo. Não precisa você querer ser honesto com A, B, C ou D, não sei das coisas. A primeira pessoa que você tem que ser honesto é com você mesmo. Então você avalia, né? Esse ponto aqui, esse quesito aqui, como é que eu estou indo bem? E se não tiver, irmão, é ter humildade para reconhecer que não está e mudar, se necessário for, fazer as devidas mudanças, né? Então, ser honesto com você mesmo. Eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, e no versículo 2, versículo 13, capítulo 13 é o último capítulo, né? Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, eu digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei. Então, há aqui um encorajamento para aqueles irmãos tomar atitude, né? Tomar uma decisão, né? Abrir mão das coisas erradas, abrir mão do pecado e começar a fazer a coisa certa, né? Então, isso, a gente examinar e aí a gente começar a ganhar força. No versículo 5 desse capítulo 13, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, é preciso que a gente faça esse exame, nós mesmos, sobre nós mesmos, e cheguemos a essa conclusão. Não vai porque, eu estou pensando sobre mim, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu estou... Não. Seja honesto na sua avaliação de você mesmo. Faça sua avaliação e faça suas detecções e tome as suas decisões, né? O ponto mais difícil é dar a partida para criar e desenvolver o fluxo natural. Mas é necessário não desistir. Verdade, é necessário não desistir. O desafio até o carro começar a andar direitinho, demora. Mas é preciso insistência. Vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Tá bem? Então, o ponto aí para nós estarmos meditando, né? Às vezes a pessoa pensa que está em pé, né? E já caiu, né? O apóstolo Paulo vai falar isso também. Veja se você não já caiu, né? Aquele que está de pé, fique atento. Pode ser que você desabe aí, né? Então, analisar, checar e ver a verdadeira condição de nossos lares espirituais pode ser desconfortável. Reconhecer o erro, né? Pode ser desconfortável, mas nós devemos considerar esse desconforto como uma motivação para a limpeza espiritual. A gente pode pensar, vamos pensar no coisa que não é fácil fazer, mas o devocional, né? A leitura bíblica com a família, ou a leitura bíblica com a esposa,
com o esposo, as orações, você faz ou você não faz. Então, se você decidir a fazer, você vai ter que entender que no início não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. E se nós decidirmos fazer nosso devocional juntos, a gente vai ralar um pouquinho no início. Mas depois que a coisa começa a andar, gente, vai ser tranquilo, tá bom? Então, esse desconforto do início é porque a gente realmente está andando em uma outra direção, né? Em outras prioridades, a gente tem outros focos, a gente tem outras coisas que a gente coloca como prioridade, né? Mas a pergunta é, será que realmente essas coisas devem exercer a autoridade, a prioridade em nossas vidas? Deixa eu ler então o capítulo 7 de 2 Coríntios, versículos 6 ao 12. Ele diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo, né, o zelo pelo apóstolo, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristado. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Então, quando a gente lê isso aqui, se a pessoa não conhece o contexto das coisas, o apóstolo Paulo escreveu uma carta muito dura para a igreja, né? Uma carta que dizia a respeito da importância, a necessidade do arrependimento, da mudança, né? Era muito, como a gente chama, é a carta braba, né? Que Paulo manda para Corinto. E ele manda essa carta e ele fica muito preocupado. O que vai ser? Como é que vai ser a reação das pessoas? E aí ele recebe o feedback vindo de Tito, que nada, rapaz, foi uma bênção a carta. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade de advertir o irmão, de chamar a atenção do irmão, de repreender o irmão, de falar as coisas, né? Porque a gente fica pensando, poxa, eu vou falar não, o irmão não vai gostar, o irmão vai ficar chateado e não sei das quantas, né? Então, e aí o que acontece? A pessoa termina se perdendo mesmo. Então a gente precisa falar mesmo, fale mesmo. Não, se você tiver alguma coisa, você olha, irmão Valdizan, então você entra em contato comigo e me fala, irmão Valdizan, tem isso aqui assim, assim. Mas não me fale suas opiniões não, tá? Fale no que diz respeito à palavra de Deus, né? Porque opiniões cada um tem que ter e todas elas são diferentes um do outro. Então, opinião não. Mas o que diz respeito à palavra, irmão Valdizan tá pisando na bola aqui e ali, então a gente vai tomar a decisão de melhorar, mas não venha para cá com a de opinião não, porque a opinião para mim nesse sentido não vai fazer efeito, e eu espero que não faça para você também. Cada um deve ter sua opinião. Agora, quando o assunto é doutrina, a palavra de Deus, aí sim é diferente. A verdadeira condição, né, dos nossos lares, ela precisa ser avaliada por nós mesmos, né, e tomarmos a decisão que às vezes não é fácil, mas vale muito a pena e é necessário, né? Então,
Nós falamos outro dia aqui, tem uma irmã lá de Sergipe, que agora eu esqueci o nome, que é a esposa do nosso irmão Joadson. Ela falou da questão de colocar o lixo debaixo do tapete. Gente, não faz isso não. Se tem uma coisa que está incomodando, que está errado, joga fora, tira e joga fora. Não vamos esconder o lixo do pecado debaixo do tapete, né? Embora isso possa parecer um atalho e até nos fazer sentir melhor temporariamente, isso apenas prolonga o problema. Então, se tem um problema, vamos tratar, vamos resolver, vamos logo extirpar, né? Então, essa é a decisão que nós temos que tomar, né? E aí é uma decisão individualmente falando, cada um tem que tomar a decisão dentro e em cima dos seus erros, da sua deficiência, né? Tomar as suas decisões. Então, no caso de nossas casas espirituais, né, não podemos escolher a imundície, né? Esconder a imundície de Deus, né? Diante de Deus. Nós devemos prestar contas a Ele. Cedo ou tarde esse negócio vai bater na nossa porta, né? Cedo ou tarde isso vai precisar ser assumido, responsabilizado. Então, se tem alguma coisa que você vê que está causando problema, então o que você vai fazer é jogar isso fora o mais rápido possível, né? Abre mão. Não vai ficar nessa de ficar protelando o negócio não, tá bom? Tá ruim, é jogar fora mesmo e deu. Tá errado, é jogar fora mesmo. É pecado, não se mistura, tá? Não se mistura. É importante a gente se manter aí nesse direcionamento, nesse propósito, nessa força aí, tá bem? Então eu quero trazer ainda aqui para nós alguns textos para a gente pensar. 2 Coríntios 5:10, essa carta que nós estamos, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós vamos ter que prestar conta, né? Prestar conta. Então, se nós vamos ter que prestar conta, que a gente possa estar apresentando coisas boas, né? Um outro texto que eu quero deixar com os irmãos também, Hebreus 4:13, 11 ao 13. Hebreus 4, 11 ao 13, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então a gente vai precisar se apresentar diante de Deus e prestar conta daquilo que a gente fez, né, por meio do nosso corpo, né? Então, como é que você cuidou disso? Então, veja a importância da gente estar atento. Comentário do meu irmão Severo, que diz: me explica aí o que é o lixo do pecado, porque para mim o pecado já é um lixo. Boa, irmão Severo, gostei. Não, mas nós estamos fazendo aqui adaptando, né, um adágio, né, que pega o lixo e joga debaixo do tapete, né? Então a gente não vai pegar o pecado e esconder, né? Nessa questão, irmão Severo. Então, mas que bom, né, que se tem esse entendimento. O pecado é um lixo, já é um lixo. Então nós não devemos manter lixo na casa de Deus, né? Então que a gente possa ter essa consciência e possa zelar cada vez mais por isso. Louvado seja o nome de Jesus, que nos dá essa oportunidade de mudança, né? E concluindo hoje o nosso esboço aqui,
diz o seguinte, né? Idealmente, devemos nos esforçar para manter a limpeza de nossas casas espirituais. Nos esforçar para manter a limpeza de nossas casas espirituais. Tudo o que resta fazer é arregaçar as mangas e começar a limpeza. Então, nós temos, hoje é dia 23, né? Ainda temos 8 dias para o final do ano, ou 8 dias para que você esteja se preparando para tomar a decisão, para fazer a lista das coisas que você vai jogar fora da sua vida, da sujeira, do lixo que você vai tirar da sua vida, da casa espiritual de Deus, do templo do Senhor, e vai começar uma rotina, uma vida nova. E eu digo, inclua nessa rotina nova a leitura da palavra de Deus, para que você possa conhecer mais o Senhor, para que você possa estar mais conhecedor da mente de Cristo, né? Então esse é o nosso desejo para todos os nossos irmãos, que Deus nos abençoe. Chegando aqui ao final do programa de hoje, quero deixar o meu abraço, a minha gratidão, né, a todos os meus amados irmãos, ouvintes, colaboradores do programa. Dizer que é um prazer muito grande ter vocês como parceiros, aqueles que estão orando, aqueles que estão, né, nos acompanhando, irmãos que estão aí nos dando incentivo, irmãos que estão apoiando financeiramente. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos ajude a continuar com esse propósito e nessa direção. Um abraço. Amanhã eu volto às 9 da manhã, e amanhã nós temos a presença do nosso irmão Idalício. Amém? Lá de Salvador, na Bahia. Eu nem sei se ele está em Salvador, mas está na Bahia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça. Um abraço, Valmir, e para todos os nossos irmãos ali em Arapiraca. Um abraço para o meu irmão Severo e para todos os nossos irmãos que estão ali na cidade do Rio de Janeiro. Deus ajude cada um a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.